Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a família do P e o plural das palavras. Vamos continuar o nosso estudo sobre as famílias, não é? Nós temos aí mais algumas letras do alfabeto. Vamos continuar também vendo as outras regras de plural das palavras. E a gente vai, assim, dar continuidade ao nosso estudo. O que é que nós temos aqui? Mais um texto, né? É uma piada também. Lembre que na nossa última aula a gente leu uma piada, que é o quê? Um texto que tem como objetivo fazer a gente dar risada, não é? A gente sorrir. Aí a gente vai ler esse texto. Eu vou ler, você acompanhe, para a gente perceber qual é a graça, não é? Por que esse texto ele acaba se tornando engraçado. Vamos lá. O título da piada é Problema de audição. Vamos lá. Depois da operação, o médico dá a boa notícia ao paciente. Tudo correu muito bem. Sua audição está ótima e o senhor já pode ir para casa. Puxa, que bom, doutor. E quanto é que eu lhe devo? 3.000 reais, responde o médico. 6.000 reais? Pergunta ao paciente. Isso, exatamente. Então, observe aí, perceba a graça dessa piada. Você tem uma pessoa, não é? Um paciente que tem problema no ouvido, né? Problema de audição, como o próprio título já disse. E aí, depois de uma cirurgia, não é? Você tem aí, você pode ver que o médico diz que a audição dele tá boa, né? Tá ótima, que ele já pode ir para casa e ele considera isso como uma boa notícia. No caso, o médico, né? Olha o que ele fala. Olha lá como está no início do texto. O médico dá a boa notícia ao paciente. Então, ou seja, uma pessoa está com problema de audição, recebe uma boa notícia, dá a entender que ficou tudo bem, não é? Resolveu aquele problema. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o paciente procurou saber do valor, não é? O médico disse um, o paciente escutou outro, e aí o médico por fim confirmou. Então perceba que essa audição ótima, não é? Como o texto diz aí, como o médico falou para o paciente, não é bem assim não, porque o paciente não ouviu direito o valor da quantia. E ainda o médico no final ainda confirmou, ó, aquele valor que o paciente entendeu errado. Perceba a graça aí dessa piada. Bora lá agora. A gente vai fazer a leitura dessas sílabas que fazem parte da família do P, né? Aquele mesmo processo que a gente já viu. A gente tem a consoante, o som da consoante, a gente pega, soma esse som com as vogais e aí a gente forma a sílaba, né? Acompanha a leitura, seguindo a sequência. Pá, pé, pi, pó, pu. Repetindo. Pá, pé, pi, pó, pu. Então, perceba o som formado, não é? Por essa consoante com essas vogais aí. Aqui a gente tem mais um texto também, para que a gente possa treinar a nossa leitura, não é? É um texto que eu já trouxe aqui também, um trava-língua. Aqui a gente já tem um texto que tem como objetivo causar humor, né? De uma certa forma, mas o que vem a ser um trava-língua? É aquele texto que a gente fala, né? E às vezes a gente acaba meio que se embolando na hora de falar, né? Causa uma confusão às vezes. A gente se atrapalha na pronúncia de algumas palavras, né? Eu já trouxe também um trava-língua aqui. Bora lá fazer a leitura.
Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato. Pia ao pinto e mia ao gato. Como eu li devagar, foi tranquilo. Eu falei tudo, né? Não embolei, mas se você for ler rápido, você pode se atrapalhar com a pronúncia de alguma palavra, né? Travar a língua, se atrapalhar. Vou ler de novo. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia para o prato, pia ao pinto e mia o gato. Já li um pouquinho mais rápido, mas foi tranquilo. Perceba que nesse trava-língua, a gente tem algumas palavras que escrevemos com a letra P, não é isso? Quais palavras eu destaquei aqui para você observar? Ó, nós temos pia, prato, pinto, pinga, né? Pinto. Nesse caso, são algumas dessas palavras são formadas começam com P, não é? Outras, por exemplo, prato, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá bom? Mas as outras começam com PI, não é? PI, depois vem uma consoante. Aqui a gente vai fazer a leitura de palavras com P, né? Algumas têm no primeiro texto que a gente viu, não é? Sobre o problema de audição, né? Aquela piada. Bora lá. Uma palavra que a gente viu lá naquele texto. Paciente. Olha o som do pá. Paciente. Segunda palavra. Pinto. Que é esse animalzinho aí. Alguns chamam de pintinho, né? Porque ele é pequenininho. Outros de pinto mesmo, mas é a mesma coisa. Terceira palavra. Pia. Pia seria o quê? O local que a gente usa para lavar os pratos, não é isso? No caso, na cozinha, tem a pia do banheiro também. Vamos aí, próxima palavra. Pudim. Pudim. E a última palavra, pepino. Pepino. Então, perceba o som do pá, pé, pi. Do pu também, não é? Não tem nenhuma sílaba com pó, mas tem com essas aí. Pá, pi, pu e pé. Né? Bora lá. Agora sim a gente vai continuar com o plural das palavras, né? Antes da gente passar a estudar a próxima regra, né, de plural, a gente faz uma revisão rápida do que foi que a gente viu, sobre o que a gente viu na última aula sobre plural. Vamos observar esse texto mesmo, o primeiro, né, problema de audição. Observe que, vamos tentar lembrar, qual foi, né, o que foi que a gente viu na última aula sobre plural, que, em geral, né, quando a gente vai acrescentar, a gente vai transformar uma palavra do singular para o plural, a gente acrescenta o quê? A letra S no final da palavra, não é isso? No caso, a gente tem palavras que, se você for observar aí, todas elas terminam com vogal, né? Aí a gente pega e coloca o S no final da palavra e forma, assim, o plural, né? Então, como é que ficaria o plural dessas palavras destacadas? Aqui a gente já tem, ó. Nessa parte de cima, só tem a regra, né, que a gente já viu. Vamos ler de novo. Para formarmos o plural das palavras, em geral, acrescentamos o S. Aí, aqui embaixo, a gente tem as palavras destacadas no texto. E como é que ficaria o plural? Vamos fazer a leitura. Problema, botei o S no final, ficou como problemas. Médico, médicos. Notícia, notícias. Casa,
casas. Pergunta, perguntas. Paciente, pacientes. Então, a gente tem aí, ó, essas palavras que estavam lá no texto, não é? Problema de audição. E para formar o plural delas, eu acrescentei apenas a letra S, não é? Todas essas palavras aí terminam em vogal. Aí, nesse caso, eu só botei o S e formei o plural. Agora sim, a gente vai continuar revendo, né, as outras formas de fazer o plural das palavras. O que é que tem aqui? Vamos ler. Para formarmos o plural das palavras terminadas em R, S, Z, acrescentamos ES no final, ou seja, agora eu não vou acrescentar apenas o ES, eu vou acrescentar o ES. Quando é que eu vou acrescentar o ES no final? Aí, da forma como a regra está dizendo, quando a palavra terminar em R, S ou Z, no caso. Aí, aqui a gente tem algumas palavras, não é? Que tem essas terminações. A gente vai observar, fazer a leitura e ver o plural dessas palavras. Aí, ó. Vamos seguir a sequência. Senhor. Como é que ficaria? Senhor termina com R. Senhor, senhores. Acrescentei o ES, virou senhores. Doutor, doutores. Mês, meses. Holandês, holandeses. Agora, perceba, antes da gente continuar a leitura, que essas duas últimas palavras, mês e holandês, elas sofreram uma alteração também aí. Que alteração seria essa? A perda do acento. Ó, mês tem acento, meses não. Por que será? Aí você tem que lembrar uma coisa que a gente já viu também, né? Que eu vou acentuar as palavras observando a sílaba tônica, né? Se aquela palavra tem que ter ou não acento. Então, a palavra mês tem que ter o acento. Mas quando eu transformo em meses, né? Ela perde a acentuação, tá bom? Essa regra específica a gente ainda vai estudar, tá? Holandês, ó, termina em ES, é uma palavra oxítona, mas aí no que eu botei essa palavra no plural, ela não continuou mais oxítona. Holandeses, ela virou paroxítona, aí ela perdeu o acento, tá vendo? Enquanto em holandês é uma palavra oxítona terminada em S, eu tenho que botar o acento. Em holandeses, eu não tenho mais um exemplo de palavra oxítona, tá? A sílaba forte não está mais na última posição, por isso que perdeu o acento. Aí vamos ler as últimas palavras. Rapaz. Rapaz, eu botei o S. Como é que ficou o plural de rapaz? Rapazes. Nariz. Botei o ES, ficou o quê? Narizes, não é? E antes da gente encerrar, a gente tem que lembrar uma informação que eu também passei na última aula, né? Quando a gente está aí transformando palavras, né? Botando as palavras no plural, né? Se eu tenho um artigo acompanhando essa palavra, ele também tem que ir para o plural. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, palavras que a gente já viu mesmo, né? Agora com o artigo acompanhando, né? Aqui, por exemplo, o problema, os problemas. Então, a gente bota o artigo no plural também. O médico, os médicos. A pergunta, as perguntas. O senhor, os senhores. Então, não esqueça disso, tá? Se eu tenho uma palavrinha aí, como no caso o artigo, acompanhando esse substantivo, ele também tem que ir para o plural.
Espero que tenha gostado. Na nossa próxima aula, a gente continua a rever as famílias e também a gente fala, dá continuidade com o nosso estudo. Abraços!